Uma manta? Manta recheada? Manta Mas não é recheada. cobertor, antes que a senhora diga isso. É uma carne recheada de queijo e legumes com um purê de abóbora. Ai, que delícia. Até já, hein? Vamos já, passar bem, muito bem com Bianca Fola, com a gente. Bi, seja Oiê, bem-vinda. obrigada, Pan. Você tá bem? Eu tô bem, você? Tá linda. Ai, De muito zebra. obrigada, zebrada. E conte essa manta, porque normalmente a gente faz manta de linguiça, né? A sua é de carne, bovina. O que é a... Por que eu quis trazer nesse formato? Porque às vezes em casa as pessoas não têm habilidade para fazer aquele rocambole perfeito. Fazer o rocambole exige um pouquinho de técnica para ele não abrir no forno. Então, essa receita você consegue moldar. Você vai fazer uma base, um bercinho e depois você vai moldando com pequenas partes da massa. Então, qualquer um vai conseguir fazer. É carne moída, então? É carne moída, mas você também poderia fazer uma mistura de carnes, caso quisesse. Carne moída com linguiça sem a pele, ou só de linguiça, ou de frango moído. Você consegue inovar de várias formas. E como fica suculenta, né, essa carne. Olhem essa casquinha dourada. É, Tá bonito. Tem aí um pulo de gato aí também. Temos os truques, então, e a receita desse purê de abóbora. Daqui a pouquinho, os ingredientes vão aparecer na tela pra você. E aí, seguimos pra esse passo a passo. O purê de abóbora também tem truques, Bi? Tem. Eu vou fazer ele grelhado primeiro. A gente vai grelhar o legume para depois transformar em purê. Então a gente vai ter uma camada de sabor extra. Tem um defumado nessa Isso, abóbora. exatamente. E para nós também termos um outro tchan, a gente trouxe um tempero especial, não é só com sal. Volto já. Tá bom. Tô ansiosa. Que combinação, não é mesmo? Carne, abóbora, aquele prato do dia a dia em uma nova versão. Isso. Começamos por onde, Bi? Eu vou começar pelo purê, porque a gente vai fazer um passo aqui que eu acho bem importante na nossa panela, que é dourar esses cubos de abóbora cabotiá. Cabotiá que você usa, então. Eu gosto muito da cabotiá, mas se nós estivéssemos usando uma mistura da cabotiá com a abóbora de cabeça, talvez a gente não precisasse colocar água nessa receita. Por quê? Porque a abóbora de cabeça, que é aquela, ou de pescoço, né, que as pessoas chamam, ela tem mais componente nela água. Por isso que faz aquele doce de abóbora lindo que você só põe açúcar. Essa é mais firme. Essa é mais firme, ela é mais consistente, então a gente vai ter que pôr água. Dá pra fazer a mescla, quem Boa preferir. tarde, Sandrinha. Oi, Sandrinha, Tudo bem? tudo bom? E o laço, hein? Você Boa viu tarde, meu pessoal. laço? O A laço Sandrinha gostou. Tá Achei lindo. Do lindo. laço que a Tuca fez. Lindo. Então deixamos ela quietinha aí na panela. Isso. E você pode misturar duas abóboras. Você pode colocar um pouco de cenoura em cubinhos aqui também. Essas leguminosas que servem para fazer purê, tá? Então, cenoura, abóboras. Eu costumo fazer também esse purê desse mesmo jeitinho com couve-flor. Que gostoso. Grelha, 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 grelha. Aí põe um pouquinho de alho, que é o que nós temos aqui agora. Alho picadinho para dar um sabor. Então, iniciar com o legume na panela só grelhando, agrega sabor. Agrega sabor porque a gente vai dourar e a gente não vai jogar água fora, né? Quando a gente faz um purê de batata ou um purê de cará, às vezes a gente joga a batata no escorredor, né? Sim. E a água vai Dispensa a embora. água. Isso. Então, esse tipo de purê que a gente consegue não descartar a água, eles vão ser sempre muito mais saborosos. E vai mais explodir. nutritivos também, Exatamente, não joga nenhum nutriente fora. Eu vou deixar dourar aqui um pouquinho e eu prometi que tinha um ingrediente diferente também para dar um frescor diferente na receita. A gente vai colocar sal e gengibre em pó. Gengibre combina tão bem. A abóbora com gengibre é um hit assim maravilhoso. E você já usa ela em pó. Sabe por quê, Pam? Às vezes as pessoas não usam gengibre porque você compra lá um gengibre grande e aí estraga, você fica com dó de jogar fora. Todos os temperos secos, eles são facilitadores da vida de quem está em casa que vai cozinhar. Então, você tira a água desse ingrediente e transforma ele num pó. Existe alho em pó, existe cebola em pó, existe gengibre em pó. Então, ao invés de você não usar porque você é sozinho ou porque cozinha pouco, tenha esses ingredientes secos. E a durabilidade é excelente. Exatamente, deles porque também. sem água os ingredientes não estragam, né? Falando em ingredientes, eles vão aparecer para você aqui na tela, tá? E estão também nesse QR Code que te leva para o nosso Instagram, assim você anota tudo com calma. Ó,
Se a gente der um close aqui, a gente vai ver que já tem um dourado, tá vendo? Ó, na Rapidinho. abóbora. Opa, Em escorregou. minutos mesmo, acabamos de colocar. É, você viu, Sandrinha, como que escorrega? Vou ficar quietinha aqui, ó. Tem um douradinho já. Isso aqui já dá um aroma totalmente diferente. Então, nessa hora aqui, eu coloco a água. Tá cheiroso, né? Tá muito cheiroso. E que é uma medida, Uma xícara. mas Pan. não é exata caso você troque a abóbora, certo? Isso. Se você quiser colocar metade abóbora de pescoço, provavelmente vá um pouquinho menos de água, tá? E agora vamos à estrela, né? Enquanto o nosso purê vai cozinhar. Quanto tempo de cozimento? 15 minutos, ele não é... Quanto menor o cubinho, se você tiver com pressa, se o cubinho tiver pequeno, 5 minutos tá pronto. Nossa, que ótimo. É, porque quanto menor o tamanho do cubinho, mais rápido a gente cozinha. E vamos pra manta. Aqui Vamos pra você manta. escolheu carne moída. Qual carne que Isso. você vai usar? A100. Eu tô usando A100, eu gosto muito do A100. A primeira coisa que eu vou dar uma dica que eu faço lá na minha linha de produção, porque a gente quando faz manta de carne moída faz 10 quilos, né? Ao invés de você temperar as coisas aqui, faz primeiro fora, ó. São 3 ingredientes que eu uso muito para fazer manta de carne moída: a água, pão e um ovinho. Então, ao invés de eu jogar tudo aqui, ó, e depois ficar brigando com o pão, aí você acha uns pedaços de pão no meio da manta. Você já dissolve fora. Eu dissolvo aqui, ó. Eu espero tudo ficar bem moidinho. Ah, e aí quando entra na carne já Eu tá... não tenho briga. Já sumiu. Isso. O sal vem aqui também, Pan, ó. Boa pra você dica. não brigar com o sal na hora de, oh meu Deus, será que eu mexi direito? Será que eu não mexi? Então a gente faz essa papinha. Parece uma esponja, né? A esponja do pão que a gente faz. Vai dar uma consistência. E aí, ó, você vem pra cá. Legal. E é o pão de forma que você utiliza, Eu certo? uso uma fatia de pão de forma, mas quem quiser usar aquele pão envelhecido, pode ser umas 2 fatias do pão francês, que a gente chama aqui em São Paulo. Pode ser um miolinho de pão italiano que tenha sobrado, não tem problema nenhum. E aqui, ó, a gente vai fazendo aquele amassar, né, com a mão. Com essa quantidade, são 500 gramas de carne moída, certo? Não, 700 São 700. gramas. Você consegue uma manta desse tamanho? Nós vamos fazer uma que tá no forno, porque aqui eu fiz 2, uma pequena e uma média, para nós apresentarmos de 2 formas diferentes. Então serve tranquilamente 6 pessoas. Você vai ver a manta que eu vou tirar ali do forno, serve tranquilamente 6 pessoas. Daria pra fazer esse processo também com carne moída de frango? Com certeza. Só que aí eu colocaria um pouquinho de açafrão, um pouquinho de páprica, Pra dar não uma ficar cor, branco. né? Pra não ficar pálido. Bastante salsinha picada, que aí você teria um... Olha como a consistência muda só de mexer, ó. Muito. E essa é a diferença das almôndegas, das mantas, dos rocamboles pro hambúrguer. A gente não coloca nada para fazer hambúrguer. É só carne carne. moída e sal e tempero. Então, para nós termos essa estrutura que segure o recheio ali dentro, a gente precisa colocar esses atalhinhos, um ovo, um pouquinho de panko ou uma fatia de pão de forma. Poderia substituir por panko, então. Poderia. E ó, uma coisa que eu coloquei na receita opcional, tá? Eu não sei se você conhece, se o pessoal de casa conhece fumaça líquida. É um ingrediente que a gente encontra hoje em dia nos atacados, em todos os mercados. E existe na forma líquida e na forma em pó. E dá um defumado na carne. Exatamente. E é assim, ó. É um spray. Acabou. É só isso? Só isso. Ó, só de você... Nossa, é cheirinho de churrasco. Então isso aqui é muito legal para você colocar em carnes que você queira um toque de defumado. É um baita de um produto que você consegue transformar. E é caro esse produto? Não, Pan, não. Já foi antigamente, porque era importado. Hoje a indústria brasileira já tem, tá? Eu quero E refratário. dura bem também, né? Já que você usa tão Pan, pouco. Dura muito. E aqui é o segredo que eu falei. Se você nunca fez uma manta na sua casa, se você nunca... Eu não vou me arriscar a rechear porque eu não sei. É assim, ó. Você vai pegar 2/3 da massa
e vai colocar na base do seu refratário, tá? Vou tirar pra cá pro pessoal poder ver. Você não unta o refratário? Não precisa? Não precisa. Aí você vai fazer lá embaixo uma camada fina e você vai, com os dedos, ó, empurrar na lateral. Eu acho que tá vendo direitinho aqui porque eu tô conseguindo enxergar. Ó, você puxa pra lateral todo o refratário. Que isso é pra segurar também o recheio, Como certo? se fosse uma massa de torta. Quando a gente vai fazer quiche, quando a gente vai fazer torta, ó, a gente faz um berço. Vamos chamar de berço. Essa manta vai encolher depois de assada. Ela perde um pouquinho nas laterais, porque a gente tem um refratário alto. O rocambole a gente consegue assar numa forma que o ar circula em volta. Aqui ele diminui um pouco porque o ar não vai circular em volta, tá? Fiz o meu bercinho, eu acho que deu pra todo mundo ver, né? Deu, em casa, deu ó, sim. Perfeito, né? Não vai até o topo do Não. refratário, é só alguns dedos de altura. E aí o recheio, eu gosto muito do queijo mussarela para esse momento aqui. Poderia ser queijo prato também, ou requeijão cremoso daquele mais duro. O requeijão de copo vai dar ruim. Então, além do requeijão de copo, o que mais que não funciona numa manta? Ó, o requeijão de copo não funciona. Se você tentar rechear com legumes muito aguados, esses dois legumes nesse formato, eles estão crus, tá? É isso mesmo que vocês estão vendo, eles estão crus, porque com essa meia hora, 40 minutos aquecido, Eles vão cozinhar. a gente come isso aqui cru na salada, então ele vai ficar crocante. Então você não pode colocar legumes cortados grandes, por exemplo. Um cubo de cenoura, não vai ficar legal. Eu O posso requeijão entrar de copo com não vai ficar legal. legume cozido já? Pode, mas não precisa. Não precisa. E outra coisa, aquele creme de ricota, também não, porque você vai vazar tudo. E agora, ó, o pulo do gato que eu falei que eu ia ensinar. Você não vai abrir isso aqui, uma coisa enorme por aqui, não. Você pega um pedacinho. Ai, você vai montando, é muito mais fácil mesmo. Ó, eu tenho que encaixar no espaço que eu deixei aqui, ó. Tá vendo que tem um espaço? Ó, eu encaixo aqui e coloco. Encaixo aqui e coloco. Obviamente que eu tenho prática, eu consigo ver os tamanhos que eu preciso e eu vou conseguindo aqui, ó, moldar os pedaços de carne moída. E não é exatamente meio a meio, você usa Não. um pouco mais na base porque 2 tem as terços. laterais. Isso. Então foi aproximadamente 500 gramas da massa no fundo e os 200 gramas que sobrou. A Maria te pergunta se ela poderia usar farelo ou farinha de aveia para dar liga. Pode. Ao invés do pão. Pode. E é a mesma quantidade? A mesma quantidade. Pode ser uma colher de sopa, tá? Porque ela vai ter isso em farinha, né? Então, uma colher de sopa, provavelmente ela deve ter alguém que é alérgico a glúten na família, né? Ou tá evitando o uso desse pouco, item, né? né? Uma colher é pouco. Ó, Pan, parece uma coisa que não vai dar certo, né? Mas aí a gente pega uma colher e a gente vem fazendo isso, ó. Você vai alisar, então. Ó. Por isso que não vaza. Olha que dica boa. Eu colo tudo pra dentro. Pedacinho de queijo aqui, porque eu sou... Ó, eu vou... Essa aqui vai ficar bem bonito pro pessoal ver, ó. Eu colo, tá vendo? Como se fosse um artesanato. Não é terapia, mas é terapêutico. E é fácil, né? É bem satisfatório. E aqui, ó, alisa também. Sai alisando tudo. Quanto menos a gente enxergar aonde foi que nós colamos os pedacinhos de carne, melhor. Quem quiser congelar, você congelaria agora ou depois de assado? Depois de assado. Eu vendo manta de carne moída muito bem no meu negócio. Só que ao invés de mandar ela assim, sem nada, eu ponho um molho vermelho por cima e queijo ralado. Então, a manta de carne moída é um super produto para vender, tá? E, por último, né, para nós também ensinarmos aqui como é que faz para ficar bonito, para ficar dourado. Eu tô usando um ketchup aqui saborizado, mas poderia ser um ketchup normal, poderia ser um molho barbecue, poderia ser um pouquinho de molho de soja.
alguma coisinha que facilite para não ficar com aquela cor de carne cozida. Tem tá? que ter açúcar, então, na composição, Tem que ter um pouquinho de açúcar e tem que ter também a tonalidade vermelha. Até um pouquinho de extrato de tomate funcionaria. O seu ketchup é saborizado com o quê? Menina, ele é saborizado com bacon e cebola caramelizada. Ai, que Ele tá aí, se vocês quiserem cobrir a marca, ele tá aí, a embalagem tá aí. Até mostarda Dijon aqui ficaria gostoso, bem. né? Até uma mostarda com azeite, podia até pensar em colocar um pouquinho de mel mostarda, sabe? E isso vai ao forno. Como? Por quanto tempo? Esse tamanho, 40 minutos. Aquele tamanho ficou 30. Então depende muito do refratário que você vai usar. Você cobre Mas ou não precisa? Não. Não cubra, porque se você cobrir, vai fazer água, mais água do que ele já faz. E a gente vai ter uma manta extremamente cozida para você conseguir dourar depois. Então, enquanto ele está cozinhando, ele já vai dando essa dourada, essa caramelizada por cima, sem cobrir. Então, 40 minutos, Isso. 180 graus Isso. e é isso. E é isso. Lindo, hein, esse processo, Você Sandrinha? gostou? Eu adorei. Dá pra você Bonito. fazer com frango. Vou Você fazer que com gosta? frango, é. Temos uma manta pronta pra gente já conferir o resultado e até entender o quanto ela encolhe. Ó, essa manta só não é daquele tamanho porque ali a gente tem um refratário oval, tá? Mas é isso, ó. Ó, eu vou pôr a minha mão perto para vocês verem o tamanho. Tem aproximadamente 20 centímetros aqui. E a cor fica muito bonita. Fica bonita, não fica? Jamais diria que era só ketchup. Bem legal essa dica. Deixa eu mostrar aqui que eu esqueci, né? O nosso purê pronto. A gente vai ter aqui... Por que eu deixei uns pedacinhos sem amassar? Porque é isso que nós vamos ter daqui a pouco. A gente vai ter pedaços de abóbora cozido e ele fica tão cozidinho que você vai apertando, ó. Com a própria espátula, você vai apertando, óbvio que com uma espátula que não machuque a sua panela, né? E aí já desmancha E tudo. ele já vai desmanchando só de você apertar. E é um purê que é abóbora pura, você não acrescenta nada além. Não tem manteiga, não tem leite, não tem nada. Não precisa, porque ele é muito saboroso, esse purê. E agora nós vamos cortar. Eu não vou cortar ali, não vou fazer isso com a forma. Mas se fosse um refratário de cerâmica... Daria pra cortar nele mesmo. Com certeza. Que bonita, né? Aí, ó, como eu falei, 6 pessoas, né? A gente pode começar... por aqui. Eita, que tá vazando. Agora pode. Ó, agora pode, Depois ó. que assa, pode vazar, que não tem problema nenhum. É isso que Ó a o gente queijo quer. lá, ó. E a carne muito bem assada também, né? Isso, tem que tá, né, Pan? O recheio que entrou cru já está cozido. E vê como eu não misturei o recheio, porque eu queria que enxergasse, sabe? O queijo, Sim. a cenoura, a abobrinha, poderia ter ervilha. Abre esse aqui, ó, que tá Abro. bem bonito, dá pra ver certinho o interior dele. Olha isso, gente. Ó. Socorro. E vai vender, Pan? Não é? Vão É um me ligar ótimo lá, não fácil vão? venda. Vamos ligar pra você. E vamos fazer em casa também, porque é isso que a gente quer, né? Isso. Transformar ingredientes do dia a dia em pratos gostosos Isso. como esse. E aí você vem aqui, ó, pega o seu purezinho, Comida de verdade. tem uma folhinha aqui, sempre bonito ter um verdinho, né? E a gente tem a nossa manta com purê de abóbora. E vamos, não vamos? O aroma desse prato, olha. Verdade. O príncipe Olha, falou que ótimo. tava com fome lá E eu na tô com cozinha. fome. Olha lá. príncipe Pronto. Ainda Veio mais no dia certo, viu, Thiago Quando Rocha? a fola capricha. Ela capricha demais, olha. Lá no reino não tem essas coisas, né, príncipe? Não. É, o seu tempero. Gostoso. Demais. O seu tempero, vou te falar que é um caso à parte. Obrigada. É bom, né? É muito bom. Que delícia. É bem levinho, né? As pessoas que comem a minha comida falam que é bem, Bem temperada, leviano, bem bem leviano. temperada, mas leve. Na medida certa. E a carne Ué, não Pico. fica seca. Não. É por ser assim? Uma outra carne moída ficaria ou qualquer carne Não. vai deixar Você suculenta viu assim? que foi água na composição, né? Foi 50 ml e uma xícara de café de água para dissolver o ovo, que também tem água, e o pãozinho. Então aquela água que entra,
ajuda você a ter a suculência. Nossa, tá muito gostoso, mesmo. não tá? A Raquel te pergunta, Bi, se pra fazer o rocambole, que seria Aham. já um prato mais avançado, Mais difícil de difícil, enrolar. teria que acrescentar algo ou seria a mesma receita? Não, é a mesma coisa. Ela teria que abrir a massa inteira num papel filme, né? Naquele filme plástico, quer dizer, abrir inteiro, colocar o recheio no meio, levar uma parte pra lá, trazer uma parte pra cá e fechar dos lados. Mesmos ingredientes. Mas são os mesmos ingredientes, não muda nada. Maravilhoso. Delícia. Pra você deixar pronto, congeladinho, né? Tudo Olha de bom. que facilidade. Sim, com certeza. Muito bom. E você Parabéns, trouxe Paula. várias comidinhas pra gente. Delícia. O que temos nessa mesa linda? Eu trouxe 2 pratos novos nas comidinhas congeladas da chefe, que é o fricassê de frango com legumes e o arroz com tilápia grelhada e legumes, que eu tenho sentido os clientes querer mais peixe. Então eu tinha pouco peixe no cardápio, agora eu criei mais um prato com peixe. Então tudo aqui são as comidinhas congeladas da chefe. Arroba a chefe em casa. Isso. E aí tem as opções já clássicas do seu cardápio, Isso. né? Esse é um picadinho? E esse é um filé mignon com molho roti e salsinha e esse purê de abóbora que tá aqui. Que é o nosso purê. É o Ai, nosso não purê de experimentei ele abóbora. Tá ainda. maravilhoso. E é só abóbora. Nossa, é Só muito Só bom. abóbora Não precisa temperada. mais nada. Não tem leite, não tem precisa. manteiga, não tem nada. Nossa, que delícia. delícia. É E quem maravilhoso. quiser conhecer as comidinhas da chefe, me manda lá um oi no Instagram, me chama no WhatsApp que tem 10% de desconto para todo mundo que estiver assistindo Viu? Mulheres. Boa Muito coisa obrigada, boa. Bianca. Imagina. Volte sempre. Nós Eu que amamos te agradeço. receber Eu e adoro. vamos Obrigada. ficar por aqui. Aqui ficaremos. Com certeza.